Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a NR23, que fala sobre prevenção e combate a incêndio. É um assunto muito importante, porque infelizmente nós temos uma estatística, inclusive com acidentes residenciais, que o que mais acontece é o choque elétrico e o incêndio. Então a gente precisa pelo menos conhecer como é essa dinâmica do fogo para já reduzir aí a quantidade de acidentes que existem nas nossas casas. E é claro que isso também é muito importante para vocês aí que estão na empresa, né? As empresas trabalham com produtos diversos, trabalham também com eletricidade, né? Trabalham com sistemas que a qualquer momento pode ter incêndios, explosões, e aí a gente precisa saber como vai fazer a prevenção e aí, é claro, também tem que saber como é que faz o combate, né? Se por acaso a prevenção aí não der certo. O conteúdo dessa aula vai ser um pouquinho mais extenso. Ele está baseado na NBR 14.276, que é a norma que regulamenta a criação e os treinamentos para o pessoal da brigada de incêndio ou brigada de emergência, como as empresas também chamam. Então, nós vamos falar um pouco sobre a teoria do fogo, as formas de propagação, classes de incêndio, né? Já dá dicas aí de técnicas de prevenção, modos de você fazer a extinção do fogo e, consequentemente, aí os agentes extintores que estão disponíveis no mercado para a gente poder estar utilizando, EPIs que precisam ser mais adequados a esta situação de incêndio e falar um pouco sobre os equipamentos. Além dos extintores, nós temos hidrantes, mangueiras, detectores, alarmes e sistemas de comunicação. Tudo isso também levando em consideração o projeto, o planejamento que a empresa precisa fazer de abandono de área, né? Considerando aí os seus trabalhadores com as suas especificações, né? Com suas peculiaridades e o local de trabalho para poder fazer uma evacuação de área adequada. Começando aí com a teoria do fogo, nós vamos lembrar vocês, né, realmente do conceito do fogo, que é o resultado de uma reação física e química, onde os materiais eles se combinam, materiais combustíveis, materiais sólidos, líquidos ou gasosos, se combinam com o oxigênio que está aqui no ambiente e com o calor, com uma fonte de calor, né, que naquele momento também estava presente, e aí acontece o fogo. Para que a gente, então, não tenha nenhum risco aí de gerar um incêndio, a gente precisa fazer com que esses três elementos eles não se juntem ao mesmo tempo e que realmente não tenha fogo. Porque dependendo do combustível que está queimando, que começa a queimar, podemos chegar sim à situação de incêndio, que é o fogo que não está mais controlado. Então, a gente tem combustível que queimam rápido demais, né? Outros têm uma queima um pouco mais lenta, mas é um lento que também precisa ser combatido no início. Senão, acontece sim o incêndio e aí vai ficando cada vez mais difícil fazer a extinção desse incêndio, quando a gente podia pelo menos ter feito a prevenção ou a extinção do fogo. Como eu falei, nós temos combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. O que é que tem na sua empresa? Qual a quantidade maior de combustível? Claro que em todo lugar a gente vai ter o combustível sólido, né? Toda empresa tem um escritório. No escritório tem mesas, tem cadeiras, tem papéis, então são todos combustíveis sólidos. Pode ser também que ela tenha um combustível líquido, né? Que ela faça o transporte ou a venda desses produtos. E também ela pode utilizar combustíveis gasosos para abastecimento de veículos, empilhadeiras, né, refeitórios, né, ou então também faz o serviço de comercialização desse gás. Então, assim, combustível vai estar sempre presente. Agora, como esses combustíveis estão organizados, estão armazenados dentro da sua empresa? Né? Como é que isso é controlado? Então, a gente precisa, justamente nesse momento da prevenção,
é pensar nessas formas de fazer um armazenamento adequado, não misturar produtos, né, para que não haja gases de um e do outro e já comece aí a ter a probabilidade de uma explosão. E os materiais sólidos também, eles precisam estar em locais adequados, porque aí a gente vai evitando a questão do fogo. Veja só, por que a gente precisa se preocupar bastante com a questão do combustível? Porque o oxigênio, ele está aqui no ambiente. Se nós estamos aqui, se nós estamos respirando, então também tem oxigênio. Vocês estão vendo aí pela foto que no ar que a gente respira, né, não é 100% de oxigênio, é apenas 21%. Mas para vocês terem uma ideia, basta ter 13%, né, 16%, você pode encontrar algumas literaturas com um pouquinho de diferença, mas geralmente é 13%. Então, se a gente tem uma quantidade de 13% de oxigênio nesse mesmo ambiente, já é possível acontecer o fogo. Então, o que é que acontece? A gente não está com instrumentos aqui fazendo medições, mas a partir do momento que eu estou respirando, então a gente sabe que pode sim existir o fogo. E aí é mais difícil a gente controlar essa questão do oxigênio. Até se consegue, né? Quando você precisa fazer trabalhos em espaços confinados, você faz o controle da quantidade, da porcentagem desse oxigênio, utilizando para isso outros gases para inertizar, né, para tirar o oxigênio ali daquele local e você também fazer o trabalho com segurança. Geralmente, quando o espaço confinado ele tem contaminantes muito perigosos, mas no geral, né, o oxigênio aqui no ambiente ele já vai alimentar esse fogo. E a fonte de calor? Então, assim, às vezes a gente pensa que não tem fonte de calor porque não está ligando um fogão, né? Não está com um ambiente ou uma instalação muito aquecida. Mas cada produto ele vai ter uma temperatura limite. E a partir daquela temperatura, a gente já pode ter aí a questão do incêndio, a questão do fogo. Mas que temperatura é essa? Então, mesmo que a gente até saiba, né, como é que a gente vai controlar essa fonte de calor? Então, para que a gente também trabalhe com a prevenção, é mais interessante você evitar qualquer fonte de calor em excesso dentro do ambiente, né? Melhorar as instalações elétricas, evitar realmente aquela prática de estar fumando ou de jogar cigarro em algum lugar, pedaços de vidro, né, que pode aí intensificar até a radiação solar e causar incêndio, e outras práticas que cada empresa vai fazer esse levantamento, essa identificação, para que haja o controle de cada um desses elementos do triângulo e realmente não dê início ao fogo. Como eu falei para vocês que todo produto, todo material tem uma temperatura mínima, essa temperatura mínima a gente chama de ponto de Foucault. O ponto de Foucault é a temperatura onde um corpo, onde um combustível, ele começa a desprender gases, né, e vapores que se inflamam. Então, para a gente poder ter o fogo, na verdade, ele começa mesmo com a queima do gás, com a queima do vapor que aquele material, que aquele produto está liberando. Você pode ir para o ambiente virtual, que a gente deixou um videozinho lá explicando como é esse ponto de Foucault, né, mostrando através das experiências que o professor está lá fazendo, mas também você pode deixar para chegar no final dos slides, né, no final dessa aula, você ir assistir e tirar suas dúvidas. Aí qualquer coisa você volta aqui para o vídeo de aula para poder complementar aí a informação, se ainda restar alguma dúvida com relação a essa informação. Então, o ponto de Foucault, né, para a gente fechar aqui, é essa temperatura mínima que os combustíveis começam a desprender esses gases. Aí a gente vai ter o início do fogo. Só que o produto ele também precisa de
outra temperatura, ele precisa de um aquecimento maior para que esse fogo tenha continuidade. É tanto que vocês estão vendo aqui, né, que nesse balde aqui foi colocado um fósforo, uma fonte de calor, teve o início da chama, mas rapidamente ela se apaga. Ela não tem temperatura suficiente para ter continuidade. Quando o fogo continua, então a gente diz que ele atingiu o ponto de combustão, que é a temperatura mínima que esse combustível precisa para que o fogo tenha continuidade. Na primeira, que é o ponto de fulgor, né, acontece a chama, mas ela pode se apagar. Mas quando essa temperatura é suficiente para aquecer esse combustível e ele atingir o seu ponto de combustão, o fogo passa a ter continuidade. E sendo sempre alimentado pelo oxigênio que está ao redor, ele vai continuar queimando até acabar esse combustível. Só que esses combustíveis, eles também têm uma outra característica, que é o ponto de ignição. Esse ponto de ignição muitas vezes é confundido com aquela história de que a pessoa diz que o produto, o material pegou fogo sozinho, né? Mas, na verdade, ele não pegou fogo sozinho. É porque a própria temperatura do ambiente já era suficiente para aquecer o produto, o oxigênio está ali no local, então ele começa a pegar fogo. Não é que ele pegou fogo sozinho, né? Lembrem-se que para isso acontecer, tem que ter o combustível, o calor e o oxigênio. E o calor era essa própria temperatura do ambiente, né, do ambiente em que ele se encontrava, e o fogo teve início. É tanto que alguns produtos a gente precisa manter eles em locais refrigerados, porque aí garante que não vai chegar nem nesse ponto de ignição. Todas essas informações, elas podem ser encontradas na FISPIC, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, principalmente em relação a produtos líquidos, produtos combustíveis, produtos inflamáveis e gasosos. Então, você tem lá toda essa informação, né? E só para apresentar para vocês como é que é isso, né? Que temperatura é essa? Então, eu separei aí alguns materiais, alguns produtos, né, que são mais conhecidos, que a gente até usa com um pouco mais de frequência, onde você tem o éter, né, que é usado em hospitais. Então, o éter, ele começa a liberar gases a partir de menos 40 graus. É tanto que a gente até diz assim, que cheiro forte desse produto, né? Claro, cheiro nem sempre é referência de toxicidade de um determinado produto, mas é porque ele já está liberando, né, bastante gás ali. E o ponto de ignição é a 160 graus. Então, se de repente, no local de armazenamento desse éter, né, desse recipiente, tiver fechado, né, não tiver nenhum tipo de ventilação, e queimar e acontecer algum tipo de incêndio fora, né, seja no armário e esse incêndio está acontecendo ali fora, então esse produto, ele aquecendo até uma temperatura de 160 graus, ele vai pegar fogo sozinho, sem a gente precisar colocar próximo, dentro do recipiente, realmente essa fonte de calor. Nós temos aí também o álcool, né, que é o ponto de fulgor dele é 13%. Ele é bastante perigoso, né? Ele queima com uma certa facilidade. A gente também não precisa encostar a fonte de calor na parte líquida, no álcool. Basta você vir até mesmo com um fósforo e o recipiente do álcool estiver aberto, e aí ele já pode ali começar a pegar fogo, mesmo que esse fósforo esteja a uma determinada distância. E para ele pegar fogo sozinho, 371 graus. Nós temos aí também o ponto de fulgor e de ignição da gasolina, do óleo lubrificante, do óleo diesel, né? Na verdade, isso aí não é para ninguém decorar, não, tá? Vocês têm que procurar se informar, né? Embora alguns aí já saibam, mas se informar melhor sobre os produtos que a sua empresa trabalha e aí sim buscar a FISPIC desse produto, dar uma lida nela, porque você vai ter aí essas informações e vai saber aí dos perigos
de cada produto. Claro que você já deve ter sido informado na empresa, né, que o produto é muito perigoso ou é menos perigoso, mas é interessante a gente saber de forma técnica por que ele é muito ou por que ele é menos perigoso. Havendo a combustão, ou seja, o fogo, nós podemos ver que essa queima ela origina outros produtos, como por exemplo, a fumaça, mais calor, mais gases, né, chama, e isso daí também vai trazendo outras consequências de acordo com o produto que está sendo queimado, a área onde esse produto está, outros combustíveis que estejam ao redor, e as pessoas precisam estar sempre atentas, né, no que está acontecendo, tanto internamente, né, tanto os profissionais da empresa e aqueles que mais especificamente estão para a brigada, e também a brigada, digamos, oficial, que é o pessoal do Corpo de Bombeiros. Eles, quando chegam, quando são chamados para fazer algum atendimento, eles precisam ser informados de algumas coisas, precisam saber quais os produtos que tem ali. Mas tem um detalhe que já pode orientar um pouco esses profissionais, que é em relação à fumaça. Então, a fumaça são partículas sólidas, vapores de água, então quer dizer, é aquilo que a gente sempre diz que se origina dessa queima, e a cor dessa fumaça, ela pode até trazer uma indicação do tipo de produto que está queimando. Separamos aqui para vocês, né, para vocês entenderem mais ou menos como é isso. Quando você tem uma queima e tem uma fumaça branca ou uma fumaça na cor cinza clara, ela indica que ali está havendo a queima de um combustível comum, aquele combustível sólido, né, que está pertencente, inclusive, a uma das classes de incêndio, que é a classe A. Então, a gente tem aí uma queima de madeira, de tecido, de papel, né, de capins, de todos esses materiais geram uma fumaça branca ou cinza claro. Se essa fumaça for negra ou na cor cinza escuro, significa que ela é de uma combustão incompleta, que no caso são incêndios que estão acontecendo em produtos derivados de petróleo, como graxa, óleos, pneus. E quando você tem fumaças amarelas ou avermelhada, isso indica que está queimando combustível, onde, além daquela fumaça, estão saindo gases que são altamente tóxicos. Então, em relação à cor da fumaça, né, os profissionais eles já podem mais ou menos se guiar e saber o que é que está acontecendo, né, saber que tipo de produto, para tomarem ainda mais cuidado, né, quando adentrar em algum local para fazer o combate ao fogo, porque eles já vão ter a ideia do que é que está queimando ali. Nós temos também um quarto elemento, né? Esse quarto elemento que é colocado no triângulo do fogo, onde ele passa a se chamar quadrado ou tetraedro do fogo, e significa que é a reação em cadeia. Então, o que vem a ser a reação em cadeia como esse quarto elemento do fogo? A reação em cadeia, ela é aquela situação onde você tem a queima inicial do produto, né, inclusive com a apresentação de chamas, e aí a gente tenta apagar o fogo e até consegue apagar, mas na verdade o que a gente apagou foram as chamas. Essa chama, ela naquele momento se extinguiu, mas vocês lembram que para o fogo acontecer, eu tenho que ter o combustível, e de repente eu tenho ainda o combustível ali. Eu tenho que ter o oxigênio, e o oxigênio está aqui ao redor. E eu tenho que ter a temperatura adequada, a temperatura mínima para que aconteça o fogo. Então, quando você tem até incêndios de grandes proporções, que o pessoal do Corpo de Bombeiros vai lá para poder fazer esse combate, eles precisam ficar por mais um tempo, né? Quando a gente olha, nós que somos leigos, assim, que não somos da área, quando a gente pensa que apagou o fogo porque extinguiu a chama,
na verdade não apagou. Então, eles ficam por mais um tempo fazendo ali o combate, né? Fazendo o rescaldo, como eles chamam, para ter a certeza que realmente vai eliminar um dos 3 elementos que pode dar início ao fogo, que é a temperatura, o oxigênio ou o calor. Geralmente, o que o bombeiro faz na continuidade aí do combate ao fogo, quando a gente já não vê mais chama, é eles continuarem colocando água para ver o resfriamento. Então, mesmo que tenha o combustível e tenha oxigênio, mas você não vai ter o calor suficiente. E acontece também das pessoas acharem que apagou o fogo e se retirarem do local. Daqui a pouco começa o fogo novamente, né? Por quê? Porque havia ainda as condições certas para esse fogo começar, para esse fogo continuar. Então, isso é chamado de reação em cadeia. A gente precisa, além de tirar os 3 elementos, né, tirar de verdade para combater aí, para evitar essa reação em cadeia. Se o fogo está acontecendo, então a gente precisa também saber como é que é a propagação desse fogo, como é que ele se espalha de um canto para o outro. Então, a gente teve recentemente, né, várias queimadas, onde você vê aí que o fogo se alastra facilmente. Por que isso? Porque você tem o vento, né, que leva o ar quente, você tem o próprio produto, o próprio combustível, que ele está em contato com outros, né, e você tem também as outras condições ambientais de temperatura que facilita com que esse fogo continue. Então, a isso nós temos aí o nome de propagação por condução, que é o contato de um fogo de uma parte aquecida com outra, né, com outra que ainda não está aquecida. Então, a partir daí, ela começa a ficar aquecida e pode também começar a pegar fogo. Nós temos a convecção, que é justamente através desse ar quente, e isso é muito importante e também perigoso quando você tem incêndios em prédios verticais, né, em edifícios, porque o ar quente está subindo, está indo para outros apartamentos, vai entrar em outros apartamentos e pode encontrar combustíveis, né, com aquela temperatura ideal e também começar o incêndio, começar o fogo nesses outros apartamentos. Né? Então, por isso que a gente precisa também ser mais ágil quando faz esse combate ao fogo e quando está numa área vertical. É uma pena que nem sempre as pessoas são treinadas, assim, elas são treinadas enquanto elas estão na empresa, mas a sociedade em si, ela não recebe esse tipo de treinamento. Mas já que você está aí na empresa recebendo essa informação, então repasse em casa, repasse para seus vizinhos, repasse no seu condomínio, repasse na associação, na igreja que você frequenta, porque a gente vai ter daqui a pouco várias pessoas treinadas, bem informadas, e aí a gente vai evitar alguns problemas maiores, né? Porque o fogo ele é muito rápido, né? Então ele pode destruir em pouquíssimos minutos, né? Tudo que as pessoas construíram durante muitos anos. E a gente tem também a irradiação, né? Que é através dessas ondas de calor que passa também de um canto para o outro, né? Então, vocês estão vendo que não precisa ter somente o contato de um material queimando para que o outro também possa queimar. Você pode ter aí outras formas de propagação. Nós temos basicamente 3 fases durante esse incêndio, né? Então, vocês estão vendo aí que existe a fase inicial, onde nessa primeira fase o oxigênio está sendo consumido e dessa queima está gerando dióxido de carbono, está gerando vapor d'água, está gerando outros gases, né, de acordo com o combustível que está queimando, e até aquele calor daquele local, ele também está sendo consumido. Mas a temperatura do ambiente, ela já começa a se elevar.
Às vezes as pessoas, elas meio que se apavoram quando vê o fogo, quando vê a chama, ou quando começa a ficar quente e saem do local, justamente porque não receberam as informações, né? Não receberam os treinamentos adequados para tentar combater aquele fogo. E pelo fato de sair do local e não apagar aquele princípio de incêndio, aí a gente acaba tendo aquele fogo, né, passando para uma próxima fase. Nessa segunda fase, que é a de queima livre, ele vai consumir o oxigênio de forma mais rápida. Esse aquecimento gera um ar quente, e o ar quente ele é mais leve, então ele sobe, vai procurar saídas daquele ambiente, né, por aberturas que estiverem para cima. Ao mesmo tempo que aberturas que estiverem na parte mais baixa, vai ter a entrada, né, do ar frio, do ar que está lá fora. E aí vai ter sempre essa troca, né, o oxigênio sendo consumido, saindo o ar quente, entrando, né, o ar que a gente pode chamar de frio, e vai aumentando rapidamente aí o fogo, porque também está consumindo rapidamente o oxigênio, tendo combustível suficiente, claro, e a quantidade de calor naquele local vai aumentando cada vez mais. Bom, e com esse consumo rápido do oxigênio, a gente vai acabar chegando na fase de queima lenta, né, onde o fogo já consumiu todo o oxigênio e o que tem por ali pode já ser insuficiente para sustentar essa combustão. Aí o fogo vai se apagando, né, mesmo que tenha o combustível, mas ele vai diminuindo, ele vai se apagando, porque está também diminuindo a porcentagem de oxigênio naquele local. Não tem quem alimente esse fogo. Agora que você aprendeu ou relembrou, né, como é que acontece o fogo, como é que ele é alimentado ou como é que ele se propaga, a gente precisa analisar o local de trabalho, a gente precisa analisar o local que a gente frequenta, a nossa casa, para ver, né, quais são os combustíveis que existem, para ver as fontes de calor que são possíveis, né, já que o oxigênio a gente também precisa dele e ele vai sempre existir no ambiente. Então, quando você faz a identificação, por exemplo, desses combustíveis, a gente coloca ele em classes, né? Precisa ser colocado em classes, porque mais na frente a gente vai conhecer produtos, né, que podem extinguir o fogo, e isso daí vai ficar sempre associado à classe de materiais, né, à classe de produtos que esse agente extintor está relacionado. Então, nós temos aí a classe A, que são realmente produtos sólidos, né? Papéis, madeiras, borrachas, plástico, tecido. Nós temos os produtos líquidos, que estão classificados em B. Nós temos os equipamentos, quando energizados, que eles fazem parte da classe C. Nós temos materiais, metais, que são chamados de metais pirofóricos, que fazem parte da classe D, e uma nova classe que o pessoal também está trabalhando com ela, que é a classe dos óleos e gorduras, né, que também tem aí em alguns ambientes, geralmente voltados ou utilizados para alimentação, né? Um pouquinho diferente aí dos líquidos combustíveis inflamáveis. Então, você tem aqui, né, uma explicação sobre cada uma dessas classes, onde a gente vê, por exemplo, que o material sólido ele vai queimar por cima, ele vai queimar por dentro, ele deixa cinzas. Então, são características que a gente já sabe e que vai escolher um agente extintor adequado para poder apagar o fogo em toda essa extensão, né? Por cima e por dentro. Os líquidos inflamáveis, que a característica deles é que eles queimam sempre em superfície e não vai deixar resíduo, então também a gente escolhe o produto adequado para encobrir toda essa superfície. Os materiais que estão na classe C, eles podem até se transformar em outra classe, né? Você tem que fazer o desligamento da energia daquele local que está queimando, mas para que não haja nenhum problema de esquecer ou de não dar tempo de desligar
a eletricidade, então ele já fica aí na classe C, aí a gente já escolhe também o produto que não vai trazer nenhum problema para a pessoa que está utilizando, como no caso de um choque elétrico. E a classe D, né, que são metais pirofóricos, que você encontra aí em algumas empresas, e eles precisam de um tratamento um pouquinho mais específico, agentes extintores também mais específicos, né? Então, aí, quem trabalha com esses tipos de produtos, de materiais, né, já tem aí todas as orientações detalhadas, né, em relação a cada um desses produtos. Mas, como a gente vai começar na questão da prevenção, então você já sabe como é que as coisas acontecem. Vamos agora dar algumas dicas, né, de como você pode organizar sua empresa, né, organizar seu escritório, organizar até mesmo sua casa, de forma a não criar, né, não ter a probabilidade aí de acontecer o incêndio, de acontecer o fogo. Então, no momento, por exemplo, de armazenar materiais, mantenha sempre que possível, né, os produtos inflamáveis longe dessa fonte de calor. Mantenha o local com a mínima quantidade necessária. Por que você tem que armazenar tanto produto assim? Você já sabe na sua empresa de quanto vai ser o consumo semanal, mensal, anual, então talvez você não precise, né, comprar uma quantidade grande e deixar armazenada. É só fazer aí o acordo com os representantes, né, com os distribuidores, para que aquilo seja entregue também em cada etapa e você não tenha uma quantidade, né, grande desse produto aí armazenado. Todo produto combustível, líquido, né, gasoso, eles precisam ficar em ambientes fechados. Mas quando a gente diz em ambientes fechados, é porque ele não pode estar com acesso a qualquer pessoa. Né? Tem que ser um responsável, né, seja lá no almoxarifado ou em outro setor, uma pessoa responsável que vai fazer a retirada, fazer o manuseio desses produtos. Então, ele tem que ficar num lugar fechado, num lugar sinalizado, né, com o nomezinho do seu produto, com aquela FISP sempre próxima, para que a pessoa que está manipulando esses produtos, ele saiba o que vai fazer. Mas tem um detalhe, eu deixo em local fechado, porém, esse local precisa ser ventilado. Então, de repente, eu posso ter algum produto dentro de um armário totalmente fechado. Aí você substitui esse armário ou substitui pelo menos as portas desse armário por grades, porque ela vai ficar ventilada, não vai acumular gases ali dentro, né? Caso esse produto comece a vazar, porque se você tem um gás confinado, um gás guardado em algum ambiente, aí sim você também tem a probabilidade ali de explosão. E naquela área de armazenamento ou de utilização do produto, né, você tem que colocar regras, né, regras para os seus funcionários, que a mínima possível é a questão de não fumar, né, naquele ambiente. A gente sabe que as empresas têm, sim, né, de não usar celular, por exemplo, né, porque a gente tem assim, existe ou não existe a probabilidade de ter um incêndio ou uma explosão pelo uso do celular. Então, como a gente assiste, né, em vídeos, vê informações, uns dizendo que sim, outros dizendo que não, por garantia, a gente também evita aí tudo isso. Mas, para poder também, assim, a gente ir tirando mais as dúvidas, deixei aí no ambiente virtual um outro videozinho para vocês, né, que mostra que aparentemente foi por conta do uso do celular, né, que houve a explosão. Então, depois vocês assistem e tiram aí essas dúvidas. Todo equipamento precisa ter manutenção adequada. As máquinas, elas podem aquecer, os quadros elétricos, eles podem ter um curto-circuito, podem formar um arco, né, se eles não estiverem com as instalações bem feitas, com as instalações apropriadas. Então, fiação descascada, com a emenda mal feita, né, máquina que está aquecendo, derramando óleo, as instalações que não são projetadas,
lubrificantes espalhados, lubrificantes utilizados de forma inadequada, colocados em recipientes também de refrigerantes, sem a sinalização, sem a pessoa saber realmente que produto é aquele, e vai se espalhando por dentro da empresa, já são aí mais condições, né, que aumenta a probabilidade de acontecer o fogo. Então, você tem que cuidar também aí de toda essa parte de manutenção, de organização, de limpeza, né, para fazer a prevenção, tá? E não fazer a correção, fazer o combate depois, se a prevenção não deu certo. Também, né, como dicas, nós temos não colocar nenhum produto combustível inflamável, né, dentro de escadas. Às vezes o pessoal usa a parte de baixo da escada para fazer um depósito, mas ali, claro, você não vai colocar porque vai estar no ambiente fechado, com pouca ventilação, e caso aconteça um acidente, né, você tem passagem de pessoas ali por cima. Não utilizar equipamentos que façam com que haja uma sobrecarga elétrica. Então, você está vendo aí na figura da sua direita, né, um filtro de linha, uma extensão, né, o nome aí que a pessoa queira dar, com vários equipamentos ligados, e você está vendo aí, né, quem já fez isso, você encosta nessas extensões e você vê que elas estão aquecidas. Estão aquecidas justamente porque ela não está dimensionada, não é para usar daquela forma, e aí é uma fonte de calor, né? E essa outra instalação aí do chuveiro, que é lógico, a gente tira essas coisas, né? Tira essas fotos aí da internet, mas a gente sabe, infelizmente, que tem pessoas que fazem o seu arrumadinho, sim. Claro que na empresa vocês não vão fazer isso de jeito nenhum, né? Mas em outro canto, em casa, é possível que alguém tenha feito, né, um arrumadinho aí para que as coisas continuassem dando certo. Olha, pessoal, vamos evitar fazer instalações elétricas de forma inadequada, né, achando que sabe fazer. Procure um profissional que realmente saiba, um profissional que lhe oriente a comprar o tipo de material certo, a fiação, né, o diâmetro do fio, né, correto, que faça tudo certinho, né, porque a partir do momento que a gente já vai forçando isso, vai deixando as coisas erradas dentro de casa, porque naquele momento não teve tempo, aquilo ali vai passar realmente muito tempo, porque quando começa a funcionar direitinho, a gente esquece que tem que consertar. E como eu disse a vocês no início desse vídeo, muitos acidentes residenciais, eles acontecem por conta da eletricidade, tanto o choque elétrico como o fogo. Então, é comum a gente ver em residências um ventilador pegar fogo, né? A televisão que estava lá numa tomada que já estava quebrada também pegar fogo e acabar transmitindo, né? Propagando esse fogo para outros móveis que tem dentro de casa. E no momento, se for num momento que não tenha ninguém em casa ou que seja no horário da noite, o fogo vai continuar, né, e causa até a morte de todas as pessoas que estão naquele ambiente. Na empresa a gente sabe que vai ser tranquilo, mas de qualquer forma dá uma olhadinha aí de novo para ver se está tudo certo, né? Evitar o acúmulo de material sólido também, né? Ter cuidado com o uso de álcool, de gasolinas, né, de removedores. Nós temos também um perigo, né, um aumento crescente de acidentes com fogo quando chega no período do mês de junho, que são as festas de São João, e também durante as festas de final de ano, que é onde tem uma quantidade maior daquelas luminárias para enfeitar a árvore de Natal, enfeitar a casa, né? Não são luminárias feitas com uma fiação adequada, é um material mais simples e eles acabam usando, né, fiações que elas quebram com facilidade, elas aquecem com facilidade e ainda tem, né, as velinhas de decoração ou dos religiosos que usam também a vela em casa, né, colocando em cima de
de uma superfície que não é tão segura. Mesmo que você coloque num pires, num prato e coloque em cima, por exemplo, do rack, né, de uma mesinha que seja de madeira, essa também não é a forma correta. E principalmente se fizer isso durante a noite, porque você não vai ter como controlar. Então, ter cuidado, né, com esses enfeites e essas práticas que a gente tem. Temos também, né, que conhecer as condições de segurança do local de trabalho, não esquecer de verificar as saídas, de verificar rotas de fuga, de verificar se aquelas saídas elas têm algum tipo de obstrução, né? Isso falando mais uma vez na empresa, mas eu tenho que lembrar que existe um projeto, né, um projeto feito por um engenheiro de segurança, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, onde nesse projeto já contempla, né, todas essas questões de rota de fuga, de saídas, né, de como deve ser a porta para as pessoas saírem daquele local, né, a localização de equipamentos como extintores, como hidrantes. Né? Então, assim, a gente tem que manter tudo aquilo que está no projeto, manter no mesmo lugar e manter funcionando, né? Porque se foi aprovado, é porque aquele projeto estava adequado, atendia toda a legislação de incêndio do seu estado e atende também às condições mínimas de segurança que a pessoa analisa, né, de segurança no combate, né? Porque a gente já está imaginando que o fogo, que o incêndio aconteceu. Né? Conhecer o funcionamento desses equipamentos para não utilizar de forma errada, porque também tem o seguinte, tá? Nós temos a teoria, onde a gente está passando aqui para vocês de forma fácil, de forma rápida, mas também precisa se fazer a prática. E não significa que a prática tem que ser feita uma única vez. Quanto mais vezes a gente faz de prática, mais segurança a gente tem na hora de utilizar esses equipamentos. Eu garanto a vocês que a situação real já causa na gente, né, o nervosismo, já causa na gente uma situação, né, de pânico e que a gente precisa controlar essa situação de pânico para poder atuar. Porque imagine se todo mundo na empresa ficar nervoso ao mesmo tempo. Claro, vai ter o pessoal da brigada. Então, esse pessoal da brigada, ele recebe uma dose maior de treinamentos, uma frequência menor, né? Com menos tempo, ele está sempre renovando o treinamento, que é justamente para cada vez mais ele escutar, praticar, e daqui a pouco ele vai fazer o combate, ele vai fazer a prevenção, acaba fazendo de forma automática, mas em compensação fazendo certo. Né? Fazer a primeira vez, muitas vezes a pessoa faz besteira mesmo, a pessoa faz errado, mas com a prática, com o tempo, é que a pessoa vai chegando aí a essa perfeição. E não fumar, né, também assim, usando como dicas em casa, evitar fumar quando estiver na cama, quando estiver sonolento, né, para que esse cigarro não caia no sofá ou no tapete, né? Apagar corretamente o cigarro, se chegar em casa ou estiver em casa e sentir aquele cheiro do gás, né, do GLP, não acenda lâmpadas, não risque fósforo, né? Porque pode causar uma explosão, já que se você está chegando em casa, provavelmente suas janelas também vão estar fechadas. Então, antes de você fazer qualquer coisa, no escurinho mesmo, né, você pode abrir portas, abrir janelas para começar a sair aquele gás daquele local. Também não saia na carreira e deixe a coisa ali vazando, não, né? Porque pode prejudicar todo mundo da residência, das residências vizinhas. Então, você pode, sem pânico, sentir o cheiro de GLP, né? Não entre em pânico, abra janelas, abra portas, que daqui a pouco vai diminuir a concentração do que está ali dentro. Aí você pode sair, porque o cheiro realmente incomoda. Depois você pode voltar e ver o que aconteceu. Se não souber o que fazer, então entre em contato com pessoas especializadas, né? Tem o pessoal do Corpo de Bombeiros. Então, eles
são especialistas para dar orientação. Só o fato de você ligar e contar o que está acontecendo, eles já podem orientar a como você deve proceder nessa situação. E aí tem, né, não soltar balões para não provocar incêndio, não desmatar, não fazer certos tipos de colheita que se usa o fogo para acabar com a parte do mato, do capim. E se você estiver na rua, escutar aquela sirenezinha do bombeiro, deixa ele passar. A gente sabe que o trânsito nas cidades, nas capitais, não é bom, mas sempre que possível, né, dê passagem, porque se eles estão com a sirene ligada, é porque eles estão indo fazer algum atendimento. E como não dá para voar, como não tem asas, então eles têm que ir mesmo pelas estradas, e pode ser que o local de atendimento seja longe e demore um pouquinho para chegar e já não dê mais tempo de salvar nada. Bom, terminando, né, essa primeira parte do vídeo, você vai agora lá para o ambiente virtual, assistir aqueles videozinhos explicativos sobre alguns assuntos que eu falei para vocês durante o vídeo aqui, e também um exercício de fixação, tá? Não é o exercício final, mas é um exercício que você vai responder, vai ganhar também uma pontuação em cima desse exercício, mas é para a gente poder ter a certeza de que todo o conteúdo aí foi absorvido. Quando você concluir essas avaliações, vai abrir aí um outro vídeo para você assistir, né, de outra parte de mais conteúdos sobre a ANR23, Prevenção e Combate a Incêndio. Então, boa sorte, bom trabalho, boa avaliação e daqui a pouco a gente se encontra novamente.